Olá a todos, sejam muito bem-vindos a esta Masterclass, onde nós vamos falar sobre crianças e jovens na Igreja. O meu nome é Priscila Costa e eu sou responsável pelo Ministério de Crianças na Hillsong Portugal e estou acompanhada pelo Diogo e a Mariana Gonçalves, que são os responsáveis por adolescentes e jovens na nossa Igreja. Yeah. Vocês estão bem dispostos? Super! Ué. Sim? Entusiasmados. Que bom! Let's Olha, go. eu tenho uma primeira pergunta para nós começarmos esta nossa conversa. Da vossa experiência com adolescentes e com jovens, o que é que vocês acham que quando eles chegam à igreja estão à procura de encontrar? Yeah. Queres começar? Posso começar? Yeah. Eu acho que acima de tudo, comunidade, porque vivemos numa geração de tipo redes sociais, sei lá, o nosso contacto com o mundo e sei lá, com tudo aquilo que está a acontecer é grande, mas aquilo que nós temos sentido são falta de ligações genuínas, então eu acho que acima de tudo eles esperam encontrar isso, comunidade, autenticidade também, Yeah. eles querem algo que seja real, num mundo que é tanto de, sei lá, aparências, de coisas que superficialmente têm um aspecto, mas depois, quando se conhece, tem uma outra faceta. Yeah. Acho que aquilo que eles também vêm à igreja à procura é de algo real, de um Deus que seja real, de pessoas que sejam reais, de líderes que sejam reais também. Porque Então, lá fora é tudo bué superficial e é tudo um bocado baseado no interesse. Yeah. Tipo, se eu te amo, eu espero alguma coisa em troca. Exato. E então eu acho que eles, quando chegam à igreja, aquilo que eles procuram é ser tipo amados genuinamente até pelos Yeah. líderes. Yeah, yeah, Exato. Tipo, o pessoal que lidera Ministério de Jovens e depois não quer saber deles, tipo, não passa tempo com eles. Exato. E soa-lhes tipo a fake love, estás a ver? Yeah, E eles não sentem que é algo genuíno. Yeah. Exato. Então, acho que é isso que a Mariana estava a dizer, tipo, um jovem adolescente procura bué, tipo, líderes e um ministério que queira saber deles de uma maneira real e que esteja disposto a pagar o preço de, tipo, vê-los no lugar onde eles estão, Yeah. acompanhá-los no lugar onde eles estão, mas também disposto a, tipo, tirá-los do lugar onde eles estão. Yeah. Exato. E muitas vezes nós podemos ver bué, um gap entre o lugar onde eles estão e o lugar onde eles podem estar. Exato. E há pessoal que não está tipo pronto a pagar esse preço Yeah, yeah, e eles procuram bué isso num líder, alguém que está tipo disposto a sacrificar-se Yeah. para pagar esse preço. Yeah. Eu acho que eles também vêm com o senso de quererem pertencer. Exato. Eles querem encontrar algo que eles possam também pertencer e mais tarde sim também construir, porque eu acho que todos nós queremos fazer parte de alguma coisa, mas algo que nós temos vindo a notar é que eles querem algo autêntico, mas algo que eles também possam pertencer e construir. Yeah. E então acho que essas três coisas são assim Yeah. as maiores, Yeah. poderíamos dizer. Yeah. Yeah, e eu acho que, imagina, quando eles entram na igreja, eu acho que dá logo para perceber se a própria igreja vê as gerações mais novas como prioridade ou não. Certo. Tipo, cultura, linguagem, se formos até pela aparência, o que é algo simbólico, Exatamente. mas dá para perceber nos pequenos detalhes se há uma igreja que se preocupa com as próximas gerações, Exatamente. como é que está a comunicar a mensagem, como é que está a abordar, até mesmo os kids. Exato. Provavelmente uma família que entra na igreja preocupa-se em ter uma igreja Yeah. com um ministério de kids forte. E não só que seja tipo para entreter os filhos deles, mas algo mais profundo do que isso. Yeah. O que é que tu podes contar um pouco sobre isso? Tipo, Ou o que é que tu achas que as famílias tipo, procuram quando entram numa igreja, ou as coisas que para elas são importantes, Yeah. o que é que tu destacarias? Exato. Muitas das coisas eu diria que são semelhantes àquilo que vocês falaram para jovens, Yeah. porque tanto as famílias como as crianças esperam alguma coisa que seja autêntica, Yeah. que seja genuína, esperam encontrar uma comunidade para pertencer e não apenas uma igreja para frequentar, Yeah. só ir aos domingos e ir embora. Então isto significa que elas querem fazer comunidade, ser família. Yeah. E quando chegam ao domingo, esperam encontrar isso, um ministério de crianças que seja acolhedor, Yeah. onde a criança possa chegar, seja um espaço que é seguro, com pessoas que falam uma linguagem que é perceptível de Yeah. acordo com a idade que a criança tem, com
visualmente que seja alguma coisa também apelativa para a criança e que depois com um ensino que seja baseado na palavra e que possa dar raízes e bases sólidas à criança para que ela possa crescer e florescer. E enquanto famílias eles procuram isto tudo, mas procuram também fazer parte da igreja junto de outras famílias. Muitas vezes famílias que tenham crianças de idades semelhantes à delas, porque acabam por estar todos na mesma faixa etária, na mesma jornada. E as famílias muito intencionalmente olham para estes aspectos, procuram-nos e são as coisas que mais correspondem às necessidades delas. Enquanto Ministério de Crianças, nós somos sempre muito intencionais de que os nossos programas não existem para entreter as crianças. Durante o nosso programa, aquilo que nós estamos a fazer é ensinar a palavra e a criar seguidores de Jesus, a fazer discípulos. É isso que nós estamos a fazer. Então, enquanto Ministério de Crianças, nós temos programas e ensino preparado e a equipa focada em fazer discípulos das crianças. Desde 1 ano, desde os mais pequeninos até aos 12 anos, claro que já tem outra percepção, mas aquilo que nós estamos focados é em fazer discípulos de Jesus. Que é essa a missão que nós temos. Então, a nível do ensino, a preparação, a nossa linguagem, é tudo sempre baseado nisso. Tudo aquilo que acontece com os adultos, acontece com as crianças. Porque se o fazemos com os adultos, imaginem, desde a oferta, o momento de oração, o orar uns pelos outros, o escrevermos os nossos pedidos de oração, as nossas ações de graça, que são diferentes de uma criança de 3 ou 4 anos para uma criança de 12 anos. Qual é que foi a ação de graça mais, tipo, sei lá, querida que tu já viste em Kids? Olha, as crianças são super espontâneas, então elas vão agradecer por os pais se sentarem no chão a brincar com elas. Ou pelo pai, imagina, ter saído mais cedo do trabalho para ir para casa e brincar com ela. Ou por a mãe ter deixado ela fazer um bolo com ela. Então, estas ações de graça que às vezes nós, como pais, nós somos os 3 pais, não é? Nós não compreendemos, achamos que são situações banais do nosso dia-a-dia. As crianças, ao domingo, dão-nos esses exemplos como as ações de graça e aquilo que marcou a semana delas, o que é extraordinário. Tu falaste de uma cena bué importante que é a família fazer jornada na igreja e viverem tipo Deus enquanto família e ser o centro da família. Como é que tu em Kids crias a relação entre os pais e quem está a servir em Kids? Tipo, como é que vocês fazem essa ligação? Porque boas vezes, imagina, é fácil ter um ministério a acontecer, mas o difícil é conseguir ter tipo o ministério a acontecer e ter uma ponte com os pais. Porque nesta tipo de idade é fundamental, porque eles são autoridade na vida das crianças e nos adolescentes também. Como é que tu e a equipa fazem os essa... envolves tipo naquilo que está a acontecer? Exato. Em Kids, nós falamos sempre com os pais e dizemos que a infância é uma pequena janela de oportunidade que nós temos na vida das crianças. Se nós pensarmos que a infância vai até aos 12 anos, são 12 anos de uma longa vida, se calhar até aos 80 que eles vão ter, e os pais têm ali uma janela de oportunidade de 12 anos de poder investir na vida dos filhos. E aquilo que nós encorajamos os pais é a fazerem parte e a tomarem esta janela de oportunidade como um tempo onde eles vão estar envolvidos em dar bases sólidas aos filhos. Então nós incentivamos os pais a serem eles, a equipa deles são Kids. Porque quem mais está interessado em ter um ministério forte do que os pais das crianças que fazem parte desse ministério, não é? Então nós incentivamos os pais a eles fazerem parte de Eles São Kids. Às vezes há pais que têm muita dificuldade em saber como é que fazem um devocional em casa com os filhos, que linguagem utilizar, como explicar. Então olha, vem para a equipa, nós damos-te essas ferramentas, tu aprendes essas ferramentas para fazeres em casa com o teu filho e na igreja faz isso com outras crianças e com um grupo mais amplo. E convidamos os pais a serem parte. Sabes, na Bíblia fala que o que Jesus disse é: tragam-me as crianças. Quem traz? É os pais. E se nós olharmos para a Bíblia, o único impedimento de trazer as crianças a Jesus eram os adultos. Então os pais precisam de ser os facilitadores deste trazer
até aos pés de Jesus. Yeah. Ser os participantes do trazer e tomar por responsabilidade que a vida espiritual dos filhos é tão importante quanto a vida escolar, por exemplo. E assim como nós pais somos muito intencionais no percurso escolar dos nossos filhos, e não é opcional se querem ou não ir à escola, porque nós queremos que eles se tornem adultos com competências inteligentes, que sejam bem-sucedidos. Claro, Se eles não tiverem bases de fé e bases espirituais, eles vão ter uma lacuna na sua vida em adultos. E nós, enquanto pais, somos responsáveis de ser... somos responsáveis por transmitir isso às crianças. A tua vida escolar é importante, não é negociável. Não acordas de manhã e não te pergunto, queres ou não ir à escola? Então, em Kids, no Ministério de Crianças na Igreja é igual. Nós vamos porque é importante para o teu crescimento, para que tu possas crescer e ser um adulto bem-sucedido. Se tu não tiveres bases de fé, bases espirituais, vais ter essa lacuna em adulto. Então, eu, como mãe, como tua responsável, eu quero que tu vás à Elson Kids e aprendas estas bases fundamentais. Eu acho que essa parceria é fundamental, por causa disso que estavas mesmo a dizer. Se os pais não tiverem também consciência da importância que Kids, que, sei lá, um Ministério de Adolescentes tem na vida deles, é difícil este trabalho ser feito, porque eles não são autónomos para pegarem em si e irem a Sim, uma e muitas reunião. vezes quando é dada a opção, eles vão preferir, por exemplo, ficar no telemóvel a ver um vídeo. Com o pai na reunião. Com o pai na tipo... reunião, exatamente. Ou, por exemplo, se derem a opção, vocês querem vir à noite de adolescentes ou jovens ou ir fazer outra coisa qualquer. Possivelmente eles vão preferir outra diversão, porque não têm consciência da importância que é. Para os pais pode parecer que estão a comprar uma guerra com eles, mas tem que ver mais além do que só o comportamento e a reação da criança ou do adolescente no momento. Tem a ver com os olhos no futuro e com os olhos naquilo que eles querem que aquela criança e que aquele adolescente se torne. Eu acho que hoje posso dar graças a Deus porque os meus pais me obrigavam a ir à igreja, tipo... Tinha testes, não tinha testes, eu vinha, tipo, tinha que estudar, não tinha que estudar, eu vinha. E hoje em dia, tipo, podemos colher os frutos de termos tido pais que eram intencionais em nos obrigar, entre aspas, ou fora de aspas, a ir mesmo à igreja. E a Bíblia também fala sobre isso, nós ensinarmos o menino no caminho onde deve andar. E até quando cresceres, quando envelhecer, ele não se desviará dele. E nós temos sentido boa a importância também, de, enquanto Ministério de Adolescentes e Jovens, fazer essa parceria com os pais, exatamente por causa daquilo que tu estavas a dizer. Eles continuam a ser a autoridade na vida deles, eles passam mais tempo com os filhos do que nós, e pode haver muito a perspectiva dos pais, que é, ok, se a igreja já tem um Ministério de Adolescentes, eles que cuidem da fé deles e eles que os acompanhem. Mas a verdade é que é uma cena tipo, que anda de mãos dadas. Exatamente. E então nós, o ano passado, começámos a fazer algo que chamámos de Parents Night. Que é basicamente noite para pais. Então o que é que nós fazemos? Nós apresentamos a visão do ano. Qual é que é o nosso tema do ano? Nós normalmente temos sempre um tema por ano. Um bocado para nos ajudar a guiar tipo, em pregações, em pequenos grupos, facilitar conversas e assim. É como se fosse o nosso currículo para até toda a equipa saber onde é que nós vamos conduzir jovens e adolescentes no ano que se segue. E depois, mensalmente, temos os temas específicos para cada mês. E então nós, nessa noite, apresentamos um bocadinho o ano, o overview de tudo aquilo que nós vamos falar, e depois vamos um pouco mês a mês e aprofundamos um bocadinho mais aquilo que vai ser falado nos pequenos grupos, nas noites e assim, porque queremos exatamente isso, que os pais se envolvam e que quando eles cheguem de uma Young and Free Night, eles possam também saber o que falar. Desenvolver conversa. E depois também temos um momento de oração em que eles escrevem tipo, pedidos de oração pela família e nós, enquanto tipo, pais e ministério, todos juntos, abençoamos a vida deles, abençoamos a família deles e abençoamos um bocado o ano ou a season em que nós estamos. E tem sido super bom. Nós já criámos um grupo do WhatsApp. Incrível. Então, eu acho que é tipo a nova rede social dos pais. Nós viemos agora de um summer camp e eles no summer camp estavam só a mandar mensagens no grupo do WhatsApp. Inclusive é que aquele espaço tinha sido um espaço que tinha marcado a geração deles
muitos deles tinham saído dali casados. Uau! E Casados não, com a efetiva tipo, esposa. Exato, com a esposa. Ok, Não ok. casaram Ninguém logo casou ali. ainda. Mas saíram tipo com a esposa deles hoje em dia. Sim. E é engraçado porque isso tem se tornado um espaço de comunidade onde os pais também se podem ajudar uns aos outros Exatamente. e acompanhar a jornada dos filhos. Nós temos líderes nesses próprios grupos que vão relembrando as datas das noites, quando é que vão haver grupos de ligação, Certo. vão fazendo um acompanhamento. Exato. Yeah. E então através desse grupo nós também conseguimos criar uma boa rede de ligação com os pais. Porque sentimos que pode ser, principalmente na adolescência, que é uma fase geralmente mais difícil, porque há mais confrontos diretos entre eles e alguma fricção no relacionamento. Nós queríamos também não só dar a conhecer, não só fazermos esta parceria de ajudem-nos a alcançar os vossos filhos, e nós vamos também ajudar tipo, com algumas questões. Nós muitas vezes já tivemos pessoas, por exemplo, psicólogas a falar de certos temas que estão a ser, sei lá, de grande tabu agora, ou dificuldades em casa. Então temos proporcionado ferramentas, mas eu acho que acima de tudo é mesmo o senso de comunidade, que eles também possam sentir que aqui há um espaço onde eles possam ser vulneráveis, respirar também um pouco e perceber que não estão sozinhos na jornada. E é muito giro porque muitas das noites vimos pais a virem ter connosco, a chorar e a dizer, olha, foi muito importante hoje poder ter alguém a orar por mim, porque estou a passar por isto e por aquilo. Então eu acho que ninguém fica a perder, nós ficamos a ganhar porque também percebemos um bocadinho melhor a realidade de que eles estão a viver em casa e as necessidades também do outro lado. E acho que também conseguimos proporcionar uma comunidade que tipo, ok, estamos todos juntos nisto, nós não estamos sozinhos, Sim. nós não somos os únicos do mundo a passar por isto, há esperança para nós. Então eu acho que isso é muito fixe e tem sido bom de ver. Eu estou-me a lembrar de um momento bem especial numa das Parents' Night e acho que pode encorajar algum pai que esteja a ver isto de certa forma, mas nós no final encorajámos a escrever uma carta para os filhos de algo que eles nunca tenham dito. Sim. Mas encorajar tipo, os filhos na season em que eles estão e também para o futuro deles. E então quase que obrigámos os pais a parar um pouco na correria da vida que nós muitas vezes temos e priorizar os filhos e tipo, encorajá-los de uma forma especial. E nós acreditamos que isso foi algo, uma sementinha também boa para a família. E acho que deixava só aqui esta ideia, tipo, se algum ministério fizer alguma vez algum trabalho, alguma parceria com pais, eu acho que é fixe nós também encorajarmos os próprios pais a ter mais profundidade, mais vulnerabilidade, mais envolvimento com palavras específicas que possam encorajar os filhos. Vermos para além do comportamento que é que está à nossa frente e vermos o ouro que está dentro de cada pessoa, de cada adolescente, de cada criança, porque muitas vezes focamos-nos tanto no comportamento porque é desafiante, porque nos confronta, porque eles nos são esgota. problemáticos e Exatamente. E rotulamos aquela criança ou aquele adolescente com o comportamento e conseguimos ver para além e profetizar à vida deles aquilo que é o que Deus designou para a vida deles e não apenas dizermos tu és isto, és teimoso, é impossível de aturar, não ficas quieto, mas estás sempre a conversar, mas olha, tu tens um dom de conversar, canaliza isso para tu honrares a Deus. Por exemplo, nós também fazemos isso com os pais. Nós também desenvolvemos bastantes devocionais que entregamos para os pais poderem fazer com as crianças em casa. Para que exatamente possa incutir nas crianças esse hábito de ler a palavra de Deus diariamente, de se alimentarem da palavra de Deus diariamente. Boa. Um exemplo prático também nós costumamos ter para dar ferramentas aos pais é nas fichas de atividade que nós damos ao domingo, há uma secção em baixo que é sempre aos pais, onde lhes dá algumas perguntas para eles desbloquearem conversas acerca daquilo que foi o tema da lição e do ensino do dia, porque às vezes os pais não sabem como onde perguntar, é só correu bem, correu mal, e então aquelas perguntas podem ser ferramentas práticas, exatamente, de desbloquear conversa e deles conseguirem envolver-se na jornada do crescimento espiritual dos filhos, que é sempre alguma coisa no qual nós também estamos focados. O que é que para ti não poderia faltar no Ministério de Kids? É tipo uma coisa que tu achas que nenhum Ministério de Kids podia abdicar? Aquilo do qual nós não podemos abdicar é o ensino bíblico. Ok.
porque senão isso torna-nos igual à creche onde as crianças estão durante toda a semana. Yeah. Nós somos a igreja e aquilo que nós estamos a fazer no Ministério de Crianças é ensinar a palavra de Deus e a desenvolver discípulos. Então aquilo que não pode faltar é ensino bíblico. Em que formato? Um formato pode ser tão variado quanto a nossa imaginação. Pode ser uma história, pode ser em música, pode ser em louvor, pode ser adoração, podem ser jogos, mas tudo aquilo que nós fazemos tem que ter uma verdade bíblica central por detrás do que está a acontecer. Se fazemos um jogo, nós temos que conseguir tirar uma aplicação bíblica para lhes dar de exemplo acerca daquele jogo que estamos a fazer. Então tudo tem que ter ensino, porque senão somos qualquer outra atividade para crianças. E para vocês? Com jovens, temos falado mais de Young. Fala-nos um bocadinho do trabalho com jovens. O que é que não pode faltar num trabalho com jovens adultos? É outra fase da vida. Eu diria que aquilo que nós responderíamos para Young and Free, respondemos também para Powerhouse. Claro que Bíblia e fundamento bíblico, tipo, isso não pode faltar, acho que seria igual também. Não, seríamos tipo igreja. Exato. Mas nós sentimos que muitas vezes falta a parte fun, de diversão e de leveza. Muitas das vezes a igreja é vista como um fardo ou algo muito sério e nós recebemos muitos jovens adultos que chegam à igreja e ficam tipo, isto é igreja? Isto é uma igreja, tipo, mas vocês riem, mas a pregação, tipo, tem piadas, mas no louvor pode parecer vocês... parvo ou estranho para nós, mas é bom o feedback que nós temos no dia-a-dia. No louvor vocês saltam, sei lá, pequenos detalhes que mostra uma atmosfera leve. E se nós pensarmos num jovem adulto, antes de vir para uma sexta-feira, ele já viveu uma semana inteira de um trabalho que provavelmente não gosta, é um trabalho que ele odeia, com pessoas que ele não gosta, com chefes que ele não gosta. Ele está desertinho que acabe, está desertinho que chega o fim de semana. Tudo aquilo que ele quer é que ao mesmo tempo a noite seja de certa forma leve. E que possa respirar. Tipo, posso respirar, posso experimentar alguma leveza no meio de uma semana que é tão pesada sempre. A igreja ser um espaço leve onde tu possas também usufruir da presença de Deus e isso não ser ainda mais pesado para ti. E diria que para Young and Free, que são os nossos adolescentes, é o mesmo. Eles também vêm de uma semana que têm tipo escola, exames, talvez tensões em casa. E o único suspiro de alívio que eles encontram pode ser mesmo na comunidade da igreja. Então nós tentamos trazer esta cultura e somos intencionais em criar isso, esta cultura de leveza, que o Evangelho e a vida com Cristo pode ser levada de uma forma leve. A própria Bíblia fala sobre isso, que o seu jugo, ele é suave. Então nós procuramos ser muito intencionais nisto. Tipo, isto é uma jornada para ser feita de maneira suave. E às vezes eu acho que há aqui uma tensão em que achamos que por haver divertimento ou a cena ser assim leve, não há profundidade. E eu acho que isso é um conceito completamente errado. Nós estivemos a falar agora do nosso Summer Camp e o tema do Summer Camp foi o temor a Deus. É um tema que tu ouves e pensas, isto talvez não é... dos mais profundos teologicamente. Que nós tivemos. E foi muito bom de se ver nós conseguirmos ter momentos de profundidade com o Espírito Santo, vermos o Espírito Santo a mover-se, a tocar nos corações, a literalmente haver avivamento por haver transformação e salvação, e mesmo assim a atmosfera ser leve, e mesmo assim a atmosfera ser divertida, e mesmo assim ser um ambiente onde eles podiam também ser crianças no sentido de alguma imaturidade que faz parte da idade. E imagina, uma pregação que fala sobre arrependimento, puro e duro, tipo arrepende dos teus pecados para que Deus possa avivar o teu coração novamente, e no final dessa mesma mensagem termos mosh pit. Exato. Estás a ver? Então acho que... Para quem não sabe, é uma multidão de jovens a saltar no meio do louvor. E acho que isso é bué especial de acontecer. Nós conseguimos fazer esse balanço.
Porque muitas das vezes podemos cair no erro de querer só um extremo ou querer só o outro. Exato. E perdemos-os no meio. Yeah. Exato. E então acho que a arte de construir um ministério saudável seria encontrar o balanço entre estes dois. Yeah. E por isso, para ti, 3 características fundamentais que um líder que serve em Kids precisa de ter. Olha, tem que, em primeiro lugar, saber ajustar a sua linguagem à faixa etária que tem à sua frente. E eu acho que isso é mesmo um dom que Deus nos dá, que é tu conseguires pegar na Bíblia, que é essencial para todas as idades, para toda a gente, e tu conseguires comunicá-la com uma linguagem que vai fazer sentido às crianças. E é extraordinário ver que desde as crianças mais pequenas até às maiores, elas realmente não só decoram, como compreendem as histórias bíblicas quando o Evangelho é pregado, porque eles estão a pregar a crianças de uma forma que elas entendem. Jesus fazia isto. Ele pregava, ele contava parábolas, contava histórias, adaptando conforme a audiência que ele tinha à frente dele, de maneira a melhor conseguir chegar e as pessoas melhor conseguirem receber. E nós precisamos, um líder de crianças tem que saber fazer isto, para que possa cativar, para que a igreja não seja aborrecida, enfadonha, mas que seja vibrante. Se tu conseguires contar uma história bíblica e vibrar com a história que tu estás a contar, as crianças vão vibrar contigo. Se tu conseguires utilizar visuais que são inesquecíveis, aquelas crianças vão memorizar a história, vão gravá-la no coração e elas não se vão esquecer. Eu hoje, adulta, eu lembro-me de histórias bíblicas que me foram contadas em criança e das ilustrações e da intensidade e da teatralidade que punham, mas isso fez com que a história ficasse gravada no meu coração. E não é apenas uma história bíblica, mas um princípio bíblico que está por trás e que ajuda a nortear a minha vida. E isso é importante para que lá está. Estas crianças, daqui a 10, 15 anos, elas vão ser adultas. E nós queremos que eles tenham a palavra de Deus como firme fundamento para a vida delas. Então, em primeiro lugar, tem que ter isto. Em segundo lugar, tem que ser divertido. Porque as crianças gostam desse fator de diversão, etc. E em terceiro lugar, tu tens que ser autêntico e tens que ser verdadeiro. Aquilo que tu dizes às crianças que vais fazer tem mesmo que ser o que tu vais fazer, senão elas vão associar a igreja a um defraudar de expectativas. Tu dizes, se nós vamos fazer um jogo no final, eu tenho um prémio, tu tens que ter um prémio. Tu tens senão elas vão perguntar, tipo, então, onde é que estava o prémio? Exatamente, e elas vão ficar desiludidas e vão dizer, na igreja prometiam-me um prémio no final do jogo e nunca ninguém me entregou nada. E isso vai ser uma desilusão para elas e elas vão associar, para que é que eu preciso dizer a verdade? Se na igreja me diziam que se eu acertasse no jogo bíblico ou memorizasse o versículo esta semana, na semana a seguir havia um prémio e depois não há prémio nenhum, as crianças vão dizer, ok, na igreja também mentem. E a verdade é que na igreja nós somos humanos e somos pessoas imperfeitas, mas nós temos que ser verdadeiros e ser genuínos. E aquilo que nós prometemos às crianças, se tu prometes que vais trazer um bolo, se tu prometes que vai haver uma festa, se tu prometes que se arrumarem todos os brinquedos a seguir, vamos todos ter um momento X, tu precisas de ser verdadeiro e honrar a tua palavra para com elas. Porque embora tenham 4, 5, 6 anos, elas vão-te cobrar isso. E o que é que vocês diriam que para Young and Free são os 3 essenciais que um líder tem que ter? Eu diria que a primeira é seres apaixonado. E acho que isto foi uma característica que o pastor Mário uma vez disse, de coisas que ele procurava num líder. E ele meteu esta em primeiro lugar, então acho que meti em primeiro lugar. Isto porquê? Porque eles percebem se tu és ou não apaixonado por eles. E se eles percebem que tu não és apaixonado por eles, eles não estão dispostos a seguir-te. Mas se eles perceberem que há uma genuína paixão, então eles envolvem-se, então eles querem saber, estás a ver? Eu acho que não é só a paixão por Deus e pela igreja de forma geral. Mas pela geração. Porque eu acho que a intensidade, que é característica da geração e da faixa etária, tu tens que amar isso também neles. Tu tens que amar até a instabilidade
característica da idade. Então, a instabilidade, a intensidade, são coisas que tu tens mesmo que amar da geração, senão tu não vais aguentar, ou senão tu não vais ter paciência. Tu estavas a dizer de tu tens que te adaptar à maneira de comunicar, muitas das vezes tens que fazer coisas que, tipo, enquanto adulto, para chegar a uma criança, não são bem a tua zona de conforto. E em adolescentes e jovens é um bocado assim, tipo, muitas das vezes tu tens que sair da tua zona de conforto. Sim. Exato. E se tu não és apaixonado, tu não sais da tua zona de conforto, tu ficas confortável. Exato. Então acho que, tipo, apaixonado seria a primeira e, tipo, a essencial, é um não negociável. Em segundo lugar, Eu acho que é um espírito leve no sentido de não te levares muito a sério. Ok. Tu estavas a dizer, é preciso nós sermos divertidos para criar também a ligação. Eu acho que tu até podes não ser uma pessoa 100% extrovertida, Exato. mas porque a missão é mais importante do que a tua personalidade, Exato. tu consegues ter essa flexibilidade de, ok, isto não é a minha zona de conforto, isto não é bem aquilo que eu escolheria fazer do meu natural, mas porque eu sou apaixonada por esta geração e porque eu tenho este senso também de missão, este espírito de flexibilidade de, ok, é para fazer, bora, não me vou levar tão a sério, de forma a que me impeça de não só usufruir de certos momentos, mas de proporcionar isso à geração também. yeah. Eu acho que a terceira dizia só teres tempo. Tipo, porque é verdade, a geração é muito intensa e se nós queremos mesmo pastoreá-los, tipo, como deve de ser, Precisas de tempo. precisamos de tempo. Se nós queremos ter um grupo de ligação com Young and Free, nós temos que trocar mensagens até tarde, temos que fazer chamadas até tarde, tipo, acho que temos de estar sempre disponíveis. Exato. Eu acho que isso tem a ver um bocado com a inocência da idade, no sentido que quando és adulto tu já sabes um bocadinho os limites, ok, isto não fica muito bem, tipo, se eu mandar mensagem às 4 da manhã ou assim. E para os adolescentes tudo é urgente. Eles não têm esse filtro. Tudo precisa de acontecer agora. É agora então, que eu se ninguém me safar agora, tipo, já fui, estás E a por ver? causa da intensidade, tipo, se fores uma pessoa, sei lá, que é difícil ter acesso, para eles isso vai ser o fim do mundo, ou pode ser um motivo para eles, tipo, olha, Ok. então afinal Então se diria, calhar, tipo, teres tempo ou então arranjares tempo dentro do tempo que tu tens. Exatamente. Tipo, ser uma prioridade. yes. Incrível. Diogo, Mariana, muito obrigada pelo vosso tempo, obrigada por tudo aquilo que vocês partilharam durante esta Masterclass. Obrigado, Pris. Chegamos ao fim da Masterclass sobre jovens e crianças. Desejamos que tenha sido inspiradora. Se quiserem saber mais acerca da Hillsong Network, podem ir a hillsong.pt/network ou enviar um e-mail para network@hillsong.pt e as inscrições para a Casa Aberta de 2025 já estão abertas. Vemo-nos para o ano. Tchau! Tchau, tchau.